Achou que oficina é spa para ego? Aqui é tribunal. Motor fala, eu traduzo, e a vaidade sai condenada. Hoje eu te conto como 3 profissionais gastaram o dia atirando peça no escuro. E um desconhecido faminto ligou a máquina em minutos. A cena é simples. Sedã premium parado, dona nervosa, orçamento inchado. Todo mundo jurando que é vela, bico, filtro, o bingo do chute. Aí entra o cara de chinelo, pede 1 minuto e um scanner emprestado. Riem. Eu não rio. Reconheço o olho. De quem sabe onde dói? Ele encosta a orelha. Pede para girar a chave. Sente a pulsação do cofre. Clique, clique. Leitura certa. Sensor mandando sinal torto. Central em modo tartaruga. 2 ajustes. Uma calibração. E o motor canta fino, que nem vendedor quando vê cartão. Black, moral? Na carro armadilha a verdade fede a graxa. E se te ofende, prepara. O próximo condenado pode ser o seu. O sol derretia o asfalto lá fora, mas dentro da oficina o calor vinha de outro tipo de fogo. Motor premium aberto, 3 mecânicos coçando a cabeça e uma cliente prestes a explodir. Bruno suava mais que radiador furado. Cláudio e Roberto jogavam cara de sabichão sem ter ideia do que fazer. E a dona? Com os braços cruzados e a paciência indo pro ralo. Já tinham trocado vela, filtro e feito a clássica dança da gambiarra. Nada. O carro continuava mudo, zombando deles. E como sempre, a cena típica. Orçamento subindo, desculpa pronta, mas solução zero. É nessa hora que a oficina vira palco. Mecânico finge que sabe, cliente finge que acredita, e o carro? Esse não finge nada, só mostra a verdade. Aí é que o ego começa a feder mais que graxa velha. Foi nesse momento que a porta rangeu e entrou a peça que ninguém esperava. Roupa gasta, chinelo barulhento e olhar de quem já ouviu o motor falar mais que muita boca grande. Só faltava pedirem o circo, porque o palhaço já tinha chegado. E foi aí que a oficina virou palco de stand-up barato. O sujeito entrou sem cerimônia. Roupa que parecia ter brigado com graxa e perdido, chinelo arrastando no chão e aquele cheiro de rua que faz mecânico premium torcer o nariz. Pediu só uma chance. Olhar o motor em troca de comida. Sim, comida. Não era desconto, não. Era contrato. Era fome. E o que fizeram os doutores da chave inglesa? Riram. Gargalharam como se o cara tivesse pedido para pilotar Fórmula 1 com kart de supermercado. Só que riso de oficina dura pouco. O desconhecido não tremeu, não baixou a cabeça. Olhou direto para o motor e soltou a bomba. Isso não é problema mecânico, é eletrônico. Sensor de fase mandando sinal torto para a central. Enquanto os especialistas tentavam entender o que significava sensor de fase, ele já tinha ido buscar um scanner emprestado. 2 cliques depois, o carro respirava liso. A risada morreu junto com o ego deles. Quando ele ligou o scanner e pediu para girar a chave, a oficina inteira prendeu o ar. O motor tossiu, pigarreou e, em segundos, voltou a ronronar como se tivesse saído da concessionária naquele dia. A dona do carro quase caiu para trás. Os mecânicos engoliram seco, olhando para o chão como quem perdeu no jogo do bicho. O tal morador de rua não só acertou o diagnóstico, como fez em minutos o que eles não resolveram em horas. E o preço? Nada de peça importada ou mão de obra que custa um rim. O pagamento foi um sanduíche. Um sanduíche. Enquanto isso, os 3 engravatados da graxa cobrariam quase o valor de um mês de aluguel e ainda entregariam o carro capenga. Ali, naquele instante, ficou claro. Oficina não é diploma na parede nem uniforme limpo. É ouvido afiado, olho treinado e coragem de cutucar a verdade. E ele mostrou que até fome pode consertar mais carro do que orgulho inflado. A dona do carro não pensou 2 vezes. Pegou a chave, deu partida e saiu para dar uma volta no quarteirão. Cada acelerada era um tapa na cara dos 3 mecânicos profissionais, que ficaram plantados na oficina, olhando feito estagiário no primeiro dia. Quando ela voltou, o sorriso estampado dizia tudo. Meu carro nunca andou tão bem. E aí, silêncio absoluto. O mesmo pessoal que riu do sujeito esfarrapado agora não tinha coragem nem de olhar nos olhos dele.
O celular que antes filmava para virar piada virou registro de milagre. Mas milagre nada. Aquilo era conhecimento. Coisa rara no mercado onde muita oficina só troca peça na sorte. Moral da cena. Enquanto uns gastam a vida vendendo enrolação, outros, mesmo com fome, entregam resultado. E como se não bastasse, ele ainda recusou o dinheiro extra que ofereceram. Combinamos um sanduíche, é isso que quero. Resultado: 3 mecânicos desarmados, uma cliente salva e um ego torrado na churrasqueira da verdade. Dias depois, como se o destino quisesse dar replay na humilhação, a oficina recebe outro chamado. Uma SUV de luxo parada, dona em prantos, criança doente no colo e marido desesperado. Os mecânicos repetiram a ópera. Tentaram de tudo, nada funcionava. Já estavam prontos para soltar o clássico "precisa de mais tempo", quando o andar arrastado do desconhecido ecoou de novo. O mesmo chinelo, a mesma roupa detonada e o mesmo olhar de quem já sabia o que estava errado antes de encostar. Pediram para ele sumir, claro, mas a mãe, com o filho febril, implorou: "Deixa ele tentar." Ele colocou a mão no motor, fechou os olhos como se conversasse com a máquina e soltou a sentença: "Bomba de combustível não segura pressão. Vai morrer a qualquer momento." Montadora chama de imprevisto. Eu chamo de armadilha cara. Trocaram a peça e, em minutos, a SUV estava pronta para levar a criança ao hospital. Resultado: enquanto 3 mecânicos viravam figurantes, o homem faminto virou herói sem pedir nada em troca. E como o ego nunca aprende de primeira, veio o terceiro ato. Um esportivo vermelho, 2 toneladas de vaidade estacionadas na porta da Zayza, oficina. O dono? Gravata apertada, relógio que custava mais que o carro de muito cliente e aquele olhar clássico de quem acha que o dinheiro compra conhecimento. "Não quero esse sujeito encostando na minha Ferrari." "Pois é, doutor, mas foi só ele dar a partida que o ouvido treinado captou. Bico injetor entupido, mistura pobre. Diagnóstico cirúrgico em segundos." Os profissionais ficaram trocando olhares porque sabiam que não tinham pensado nisso. E o estranho? Usou o método improvisado. Álcool isopropílico, pincel fino, paciência de cirurgião. 15 minutos depois, motor afinado como violino. A Ferrari rugiu e o barulho engoliu qualquer argumento do dono. O homem que foi ridicularizado como mendigo agora fazia fila de milionário bater palma. Moral? No mundo automotivo, o pior barulho não vem do motor quebrado. Vem do ego engasgado. Quando a Ferrari voltou à vida e o ronco encheu a rua, o barulho foi tão alto que engoliu até as gargalhadas que antes ecoavam da oficina. O cliente engravatado, que começou cuspindo arrogância, agora parecia um cachorro molhado pedindo desculpa. Tentou enfiar dinheiro no bolso do homem, mas ele recusou. De novo, só queria ajudar. E ali estava a verdadeira aula. A diferença entre quem trabalha para enganar cliente e quem tem orgulho no que faz. A plateia, que até minutos atrás filmava para fazer meme, agora filmava para eternizar o momento. O mendigo virou lenda. No YouTube em questão de horas. Os comentários, metade duvidando, metade reconhecendo o talento. E os mecânicos profissionais sumiram na própria sombra, engasgados no orgulho. Oficina é assim. Hoje você ri, amanhã o motor cala a sua boca. E se tem uma coisa que fede mais que óleo queimado, é o silêncio de quem percebeu que foi desmascarado por alguém que só pediu um sanduíche. O vídeo que começou como piada correu mais rápido que óleo em motor furado. Mendigo conserta carro de luxo melhor que mecânicos profissionais. Era esse o título. E a internet, claro, caiu matando. Uns diziam que era mentira, armação. Outros juravam que conheciam aquele olhar, aquela forma de mexer no motor. E, como sempre, os comentários entregaram mais que manual técnico. Esse cara já foi alguém grande. A cada compartilhamento, a lenda crescia. De ridicularizado, virou fenômeno. Mecânicos de nome ficaram mordidos, porque nenhum deles ganhou tanta fama resolvendo o problema em tão pouco tempo. E os clientes? Passaram a desconfiar de toda a oficina que não mostrava serviço na hora. A moral é simples. Quando a verdade é filmada, não tem concessionária,
propaganda ou sorriso de vendedor que segure. Oficina pode esconder peça quebrada, mas não esconde a internet. E foi assim que o homem que pediu comida em troca de conserto virou a maior dor de cabeça dos egos engomados. No fim, a história não era sobre um carro que voltou a roncar, mas sobre como o ego engasga mais que motor sem óleo. Os três mecânicos riram, zombaram, filmaram achando que seria piada e acabaram virando figurantes da própria incompetência. O sujeito esfarrapado que só queria matar a fome provou, em minutos, que conhecimento real não precisa de uniforme limpo nem placa bonita na parede. A dona saiu aliviada, o carro saiu perfeito e a oficina saiu desmascarada. A internet fez o resto, transformou humilhação em palco e colocou a verdade na vitrine. E eu, o rato de oficina, só confirmo o que digo desde sempre. Carro bom é raro. Mecânico bom mais ainda, e arrogância não faz motor girar. Mais um carro armadilha desmascarado. E o próximo pode ser o seu. Agora comenta aí. Você já caiu numa dessas oficinas que só trocam peça na sorte? Quero rir da sua dor. Ah, e não esquece. Se inscreve, porque aqui a verdade fede a graxa, mas salva seu bolso.